Oi pessoal, tudo bem? Amados, eu quero falar um pouquinho aqui com vocês, um versículo, para a gente tomar muito cuidado com o que a gente tem vivido nesses últimos dias. A gente sabe que o mundo espiritual está cada dia mais tenso, cada dia mais pesado, vamos se dizer assim. E vamos ser sinceros com nós mesmos, não tem sido fácil viver uma vida em santidade. A gente tem muitas influências externas, então são várias coisas que influenciam isso. Eu quero falar aqui com vocês sobre espíritos enganadores. Amados, eu gosto muito de ver nas redes sociais sempre, eu observo como que tá as questões políticas do país, não só nosso, mas dos outros países, e como andam a fé das pessoas no sentido de em relação à palavra de Deus. E vocês parou para perceber algo bem diferente que tem acontecido? Uma hora vocês reparam para ver o quanto que o ser humano está cada dia mais se afastando da palavra de Deus, porque simplesmente o homem está criando controvérsias, genealogias tolas que não levam ao entendimento, não traz edificação. Se você olhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, em várias outras, você vai ver que o ser humano sempre está criando debates acerca da palavra de Deus que não levam a pessoa à edificação, não leva a pessoa a ter um conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus deu um exemplo muito claro de que nós devemos ficar evitando esse tipo de conversa. Sabe, pessoas que querem sempre que você prove alguma coisa para elas. Elas não querem aceitar a verdade, elas querem que você prove a verdade. Só que como os olhos delas estão tão cheios de gordura, estão tão corrompidos pelo pecado, elas não entendem que somente crendo na palavra, somente você crendo em Jesus Cristo, você vai entender isso. Por isso que a Bíblia desmascara muita coisa. E eu vou dar um exemplo aqui hoje para vocês, que é, por exemplo, a própria palavra de Deus diz que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus. Então é a mesma coisa que você querer pegar, ter um adulto e você quer dar um remédio a ele, e aquele adulto ele não quer tomar aquele remédio. Então é a mesma coisa. E ainda mais, ela vai por um ponto muito mais profundo do que isso, que ela diz que não pela força, mas pelo Espírito. Então, meu amado, não é você que vai convencer uma pessoa do pecado dela, mas é o Espírito Santo de Deus. E ela tem que estar apta, de estar com o coração aberto. Mas hoje estão se criando muitos debates acerca de coisas que são desnecessárias. Sinceramente, são coisas desnecessárias. Estão criando mais divisões do que união entre as pessoas. E as pessoas não querem mais ouvir o evangelho por causa disso. Então, se você sabe da verdade, fale a verdade. Pregue somente a palavra, a verdade, pronto, acabou. Não precisa de você ficar entrando em discussões que não tem sentido. Ora, você vai explicar a existência de Deus para uma pessoa que não crê que Deus existe? Isso é contra a palavra de Deus, porque a própria Bíblia diz que para aquele que, olha que interessante, é necessário que, para que você agrade a Deus, aquele que se aproxima de Deus creia que ele exista. Então a Bíblia está querendo dizer assim, olha, para você se aproximar de Deus, você tem que crer que ele existe. Então não tem como você se aproximar da palavra de Deus sem você crer que exista Deus. Então é algo simples. Não é você forçar a pessoa a tentar entender, não, ela tem que entender. Amados, muitas pessoas, elas são desacreditadoras de Deus. Às vezes ela tem tanto argumento para tanta coisa. Mas por que isso não é assim? Ela tem tanta explicação, mas ela não consegue entender. Por quê? Porque ela não compreende as coisas de Deus. Jesus Cristo, ele falou tantas, mas tantas vezes por parábolas. E é justamente por isso que ele falou por parábolas. Por quê? Porque Jesus Cristo sabia muito bem que o ouvido da multidão,
que elas estavam cegas e frias espiritualmente, e elas não conseguiam entender as coisas a respeito das coisas celestiais. Então por isso que ele falava por parábolas, fazendo uma comparação das coisas do cotidiano, coisas que aconteciam no dia. Então, amados, olha, vamos ver que esses últimos tempos, por que eu falo últimos tempos? Porque o tanto de heresia que tem surgido, o tanto de pessoas que estão sendo divididas por causa de que, olha, eu creio em Deus, mas se você não crê, você vai para o inferno. Sim, é uma realidade. Se você não aceitar a Cristo Jesus, a pessoa vai para a perdição eterna. Só que você não precisa ficar obrigando a pessoa, não por força, mas pelo Espírito. Então é o Espírito Santo de Deus que tem essa função de fazer com que a pessoa entenda que ela precisa de um Salvador. Não é você que vai mudar, entendeu? Você pode ser uma ferramenta usada por Deus, isso não é errado, mas você não pode ser aquele autor da conversão da pessoa, porque o autor que fez a obra lá para a pessoa se converter foi Jesus Cristo. Ele já morreu na cruz do Calvário, deu a vida por todos nós. Eu tenho ele como meu único e suficiente Salvador. Então assim, não adianta você discutir, querer enfiar na mente das pessoas. Não, apenas diga, se ela crê, você deu a oportunidade para ela, entendeu? Você falou da palavra de Deus para ela. Então a partir disso ela vai tomar o ponto de escolha do que é certo ou do que não é certo. Ela tomando aquele ponto de escolha dela, você fez a sua parte como servo de Deus. Isso eu falo para pessoas salvas, tá? E lá em 1 Timóteo capítulo 4 versículo 1 diz assim, ó: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado sua própria consciência. Amados, olha isso aqui, cauterização da mente. Sabe o que é cauterização da mente? É por mais que Deus usou tantas coisas simples para a gente entender que existe um Criador por trás de tudo isso. Não é que as coisas são feitas assim de uma forma, olha, não, as coisas são muito complexas, tudo que existe no universo. Então assim, nos últimos dias é o que está acontecendo. Muitas pessoas estão dando ouvido a espíritos enganadores. Eles estão deixando de ter a fé em Cristo para ter a fé na ciência, para ter a fé em nada, talvez, não ter nenhuma esperança. Olha, não seja assim. Mude seu pensamento hoje, porque existe, sim, todas as coisas existem, mas é muito simples, porque Deus usou as coisas fracas para confundir a forte, e as coisas fracas confundirão as fortes, e as coisas mais humildes, né, mais simples, né, as coisas grandes para confundir as pequenas. Amados, então eu quero dizer uma coisa para vocês hoje. Olha, o simples fato de você ver quanto que é uma complexidade de você respirar é tão perfeito, sabe? Assim, então não tem como. O ser humano, no fundo do coração, bem lá no fundo do coração talvez, ele resiste a Deus. Ele até sabe que Deus existe, ele inventa tantos argumentos para provar a não existência do Senhor, mas a realidade é que ele existe. Mas quando essas pessoas elas forem acordar para a realidade, já vai ser tarde. Então eu não quero que você fique para trás. Então pare de ficar tentando provar hoje, a partir de hoje, a existência de Deus, porque ele existe. Ele não passou a existir, ele não começou, ele sempre existiu. E quem convence a pessoa é o Espírito Santo. Não adianta você criar um debate, não adianta você fazer um podcast para você tentar convencer a pessoa de que ela está errada. Não é isso, porque o Espírito Santo, ele que convence a pessoa do erro, do engano, ele que vai convencer a pessoa da justiça divina sobre o pecado. Mas, meu amigo, esse vídeo aqui é para você. Olha, escuta bem o que eu estou dizendo. Um dia, não sabemos nem o dia nem a hora, mas é certo que Jesus vai voltar. E eu quero muito, mas muito, que quando esse dia chegar, você já esteja preparado para isso. E o único jeito é você aceitando a Cristo. Então, creia,
E isso é que é a realidade, porque Satanás cegou o entendimento das pessoas para que elas não entendam, ou elas conseguem entender tantas coisas a respeito de tantas coisas, mas elas não querem dizer a verdade, que é um criador por trás de tudo isso. Isso é o sistema mundano que está corrompendo as mentes das pessoas. E hoje em dia eu vejo muito que Satanás mudou as estratégias dele. Antigamente eram umas estratégias mais assim, não tão perto, mas hoje em dia o que ele faz? Hoje em dia ele cria a divisão. E amados, tem muitas pessoas que estão divididas. Eu não estou falando aqui sobre você está dividido entre dois senhores. Não, estou falando para pessoas que realmente já são salvas. Elas estão divididas, entrando em debates, em confusões que nem era necessidade de fazer isso. Então vamos parar e pensar: o que você tem feito com a sabedoria que Deus está te dando? Porque essa sabedoria não é minha, não é sua, mas provém do alto. O que você tem feito com ela? Vamos parar e vamos a partir de hoje pensar. Vamos mudar essa forma de pensar. Olha, eu creio muito, mas muito, que Deus pode transformar as pessoas, sabe? Você precisa provar dessa água de Deus. Então, isso é tudo. Isso é tudo. E como que tem pessoas que estão ficando divididas? Elas estão até saindo, parando, talvez até de reunir, a gente não sabe, mas em muitos lugares acontecendo isso. Por quê? Porque doutrina, sim, é claro, tem coisas que a gente deve levar em consideração extremamente, porque a palavra de Deus, ela diz e pronto, é aquilo. Ela não vai dizer nada contra, para você ir lá e fazer contra. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Então assim, não adianta você ficar querendo viver a vida inteira aí tentando explicar. Por exemplo, existem linhas de pensamentos que são diferentes. Por exemplo, arrebatamento. Tem pessoas que são mesotribulacionista, pós-tribulacionista, pré-tribulacionista. Agora deixa eu te dizer uma pergunta. Independente disso, isso muda o fato de que a pessoa que é salva vai ter um encontro com Cristo? Não muda. Então não é porque você tá lá, a pessoa pensa diferente. É claro que tem coisas que, se for contra a palavra de Deus, negar a verdade, aí pronto, aí é coisa. Mas, amados, o que Deus queria que o ser humano soubesse, foi a ele lícito saber. Então apenas confia e vamos parar de ficar discutindo essa coisa. Vamos parar de ficar discutindo. Se você quer, vá para Cristo, porque Ele está pronto e de braços abertos para te perdoar. Amém?